Mas, queridos, boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui felizes porque vamos falar um tema interessante para a nossa vida espiritual. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo pelo canal vai amar. E quero de já pedir que você compartilhe essa mensagem com alguns dos seus amigos e mande para alguém e também se inscreva em nosso canal, ok? Muito obrigado. Vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 32, de 3 a 5. Salmos 32, versículos de 3 a 5. Nós vamos falar nessa noite sobre atitudes que agravam os nossos pecados. Está aí o tema. Quero que vocês gravem bem esse tema. Atitudes que agravam os nossos pecados. Vocês vão entender no decorrer da nossa mensagem. Acharam? Salmo 32, versículo de 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Você está entendendo aí? Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Estio é a mesma coisa de seco. Seco, verão, né? Versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, ou seja, não aguentei mais, e confessei. Esse é o sentido. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha, bom, vamos só até aí. O que vocês perceberam nessa leitura? Perceberam alguma coisa? Davi estava mal, não estava? Isso aqui, meus irmãos, foi quando Davi estava relutando com o seu pecado. E ele não confessou o seu pecado até esse momento aqui. E ele está descrevendo a situação dele, que a mão de Deus pesava sobre ele, e ele sentia o peso dos seus pecados nos ossos. Nos ossos. E ele sentia aquela angústia interna. Só, meus irmãos, que ele diz que o pecado pesava sobre ele, e ele estava como uma terra seca, ele estava como algo que estava desesperado ali, e ele toma uma decisão, confessa. E quando ele confessa, chega o alívio tão esperado. Agora vamos para o Salmo 38. Abra aí, por gentileza, Salmo 38. Versículo 4 e o 18. Versículo 4 e o 18. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. O que você percebe nesse versículo? Que o pecado é como peso, não é? Elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades como um fardo pesado. Irmãos, ei, a pessoa que está vivendo atolada no pecado, ela é uma pessoa triste, apesar de sorrir, aparentemente, mas ela é infeliz por dentro. Ela vive uma vida miserável. Pode ter certeza disso. Nunca queira a vida do ímpio. Nunca queira trocar a sua vida pela vida do ímpio, porque a vida dele é infeliz, atormentada.
E tem deles que é atormentado por espíritos malignos. Não dorme durante a noite, só dorme baseado nos remédios, dependente dos remédios, comprimidos, toma não sei quantos. Insônia, pesadelos, tribulações. Isso a gente ouve demais. Pessoas que não conseguem dormir durante a noite. Especialmente esse povo de televisão, de artistas famosos. Eles não têm paz. Muitos deles não têm paz de espírito. Muitos deles. Vivem uma vida assim. Olha o verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Quem é que lembra daquela frase de Agostinho? O teu pecado é a tua tristeza, deixa que a santidade seja a tua alegria. Irmãos, o que está aqui no 18? O pecado, ele traz tristeza, ele amarga a vida das pessoas. Portanto, vamos apresentar a mensagem. Pode voltar para o tema ainda. Atitudes que agravam o nosso pecado. Pode voltar lá para o tema. Que atitudes seriam essas que agravam os nossos pecados? Você sabia que na área criminal ou as leis que tratam no nosso Código Penal, por exemplo, que descreve os crimes e as penas, existe uma parte que mostra os agravantes. Escutem bem, o mesmo crime que tem uma pena, vamos dizer, de 6 anos, mas se esse mesmo crime for cometido contra uma pessoa incapaz, um idoso, um cego, tem o que nós chamamos de agravante. Vocês estão entendendo? Um crime cometido contra um inocente, ele tem um agravante. Ou seja, você ter determinadas condutas na prática de um crime, o juiz vai olhar lá para a lei e dizer, o seu crime tem 2 agravantes. A pena era para ser de tantos anos, mas por causa desses 2 agravantes, agora vai para 12 anos. Porque dependendo da situação, ele pode agravar. E eu dei alguns exemplos agora, do cego, da criança, dos incapazes, e o idoso. Então, um aleijado, por exemplo, o aleijado não pode se defender. O aleijado não pode correr, por exemplo. Entendeu? Um policial que anda armado. Então tem os agravantes. Não é? Tem os agravantes nos crimes, no comportamento ou nas condutas de quem pratica o crime. Pois olha, espiritualmente falando, tem algumas atitudes, olha aqui, ei você, tem algumas atitudes no nosso comportamento, como pecadores que nós somos, tem algumas atitudes que se nós cometemos, agrava os nossos pecados. Olha aí a primeira. Não reconhecer, por exemplo, o ato como pecado. Sabia que quando uma pessoa comete determinado pecado, que é sabido, é reconhecido que é uma atitude pecaminosa, mas ele diz, não, isso não é pecado. Olha, quando acontece isso, o pecado se torna muito mais mortal, porque a pessoa não aceita que é pecado. Entendeu?
Eu fiz a seguinte colocação aqui. Você sabia que se eu colocar veneno nesse frasco de álcool, o veneno se torna mais perigoso? Porque a pessoa pode pensar que é álcool. Entendeu agora? Olha, um recipiente que se coloca veneno tem que ter a indicação. Cuidado, é veneno. Todo mundo sabe disso. Um lugar, por exemplo, que tem muita energia elétrica, cuidado, não entre. Risco de choque. Tem que ter o aviso. Por isso que aqueles caminhões que carregam combustíveis têm aquelas placas. Tem que ter cuidado. Olha, quando as pessoas não reconhecem o ato como pecado, o pecado se torna mais mortal. Porque a pessoa bota na cabeça que aquilo ali não é pecado. E ela pode cometer e se perder. Tem muita gente que vai para o inferno, sabe como? Olha, eu não pensei que eu estava vivendo errado. Não pensou? Mas alguém te disse. Você foi que não aceitou. Você foi que não concordou, mas alguém lhe disse. A sua consciência também um dia lhe falou que você estava errado. Ah, mas eu... Olha, aqui e acolá, a gente encontra esses casos assim. Olha, é na tua opinião que isso está errado, mas na minha eu não acho. É um grande perigo, sabia? Veneno, vou dizer novamente, veneno é veneno. Eu não posso chegar para um frasco de veneno e dizer, não, o veneno aí está num frasco de álcool, 70. Não é perigoso não, vai nessa, vai. Não, não é perigoso. Eu não arriscaria, porque veneno é veneno, pecado é pecado, e ele é mortal. O pecado leva para o inferno. Vamos ver um segundo agravante. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Segundo agravante, tentar esconder ou negá-lo, dizendo que não cometeu. Você sabe por que é um agravante, irmãos? Porque quando nós negamos, é a mesma coisa de nós cometê-lo 2 vezes. Sabia? Quem nega o seu pecado, está cometendo pecado 2 vezes. E toda vez que você nega, você está cometendo. Não, não foi eu não. Rapaz, confessa logo. Irmãos, é por isso que também na lei, existe a situação de que quando a pessoa confessa, faz o acordo, não é? Olha, fui eu fiz assim, 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 assim. A pessoa vai se entregar de livre e espontânea vontade. A pessoa vai e confessa, foi eu que fiz, eu mesmo. Ó, a pena dele, ó, é diminuída. Mas tem gente, irmãos, que ele comete o pecado e ele diz assim, foi eu não. Foi eu não. Eu não fiz nenhum. Ou então, não. Olha, eu não fiz não. Você está dizendo, mas eu não fiz. Nega, até as últimas consequências. E muitas das vezes os crimes são descobertos pela ciência. O famoso DNA. Perícia. Os peritos criminais trabalham tanto até desvendar um crime, porque o criminoso nega. E aí muitas vezes dá muito trabalho. Eu tenho um versículo para esse ponto aí. Provérbios 28:13. Abra aí por gentileza. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o que, meus irmãos? Alcançará o que, meus irmãos? Misericórdia. Aquele que comete a transgressão ou o pecado e encobre, ele nunca prospera. Aí nós podemos lembrar do livro de Salmos que nós lemos. Olha, é como um peso, adoece, deixa a pessoa mal, tristeza, dor, angústia. E ainda tem a maldição que carrega, irmãos. Ei, olha, o pecado é brecha para Satanás. É por isso que o diabo, em algumas casas, em algumas famílias, o diabo não está lá no quintal, não. Está dentro da casa mesmo, morando lá dentro, fazendo todo tipo de ciranda dentro daquela casa, naquele casamento, naquela família e assim por diante. Tá bom. Vamos para o terceiro. O terceiro agravante: reconhecê-lo como pecado, mas não o confessa. O que significa isso, pastor Isaías? Irmãos, olha, eu vou fazer a seguinte comparação. Ao ser diagnosticado com uma doença, e eu reconhecer que estou doente, será que isso é suficiente para a minha cura? Não, não é? Eu preciso ir atrás do tratamento. Eu preciso procurar o tratamento para aquela doença. Doutor, muito obrigado, porque o senhor diagnosticou muito bem e eu reconheço. A mesma coisa, eu pequei mesmo, pastor. Seu Isaías, eu errei, eu estou errado. Tem muita gente que reconhece o seu pecado, mas ele não confessa. Coração duro, fechado, duro. Ele não abre o coração. É duro como a pedra. E isso agrava, porque só prejudica a situação dele. Lembra da doença? Saber que estou doente e não procurar o médico, reconhecer que estou doente e não procurar o médico, só piora a situação. Vamos para o quarto. Vamos para o quarto. Pronto. Bora lá? O quarto é confessar, mas não se arrepender. A pessoa confessa, mas ela não quer se arrepender. Meus irmãos, nós precisamos entender que o arrependimento é algo tão esperado. Confissão sem arrependimento não tem valor. Remorso não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro é sentir dor profunda e mudança de vida. Olha, muita gente abre a boca e diz: olha, pastor, eu quero confessar, eu estou errado mesmo, Aí a gente até, de certa forma, fica aliviado, né? Quando a gente, como pregador, vê uma pessoa dizer assim: pastor, irmão Isaías, olha, eu reconheço que estou errado. Aí a gente diz até assim: olha, muito bom você reconhecer que está errado. Muito bom você reconhecer que está errado. Mas ao mesmo tempo você vê que a pessoa está dura. Ela não confessa. Ela não quer se arrepender. Melhor dizendo, né? Ela não quer mudar de vida. Ela não está nem aí para a mudança de vida que Deus espera da parte dela. Então, amados irmãos, o arrependimento é algo que Deus está esperando de todos os pecadores, porque quando você não se arrepende, a coisa vai ficando pior, maior, mais podre, mais horrível, e aumentando a situação para pior, né? Vamos ver o quinto. Olha aí a quinta. Há casos em que a pessoa se arrepende,
chora. Há casos em que a pessoa realmente, ao olhar para ela, para suas atitudes, você vê que há uma dor, há um arrependimento, há uma tristeza, uma amargura no coração dela por ter cometido aquele ato pecaminoso ou aquela atitude errada. Mas só que ela comete um outro erro. Ela pede perdão. Ela se arrepende. Mas logo em seguida ela faz de novo. É fraca. Você sabe qual é o perigo disso aqui? O perigo disso aí é porque esse comportamento, ele atrai a ira de Deus. Eu comparo essa situação aí com aquele negócio. Todo mundo aqui é bem educado, com certeza, não é verdade? Eu sei que você é uma pessoa educada. Se alguém bater nas suas costas, a pessoa vai, me desculpe, você desculpa, né? Não é verdade? Não é assim? A pessoa jogou uma coisa, pegou em você, você diz assim, rapaz, me perdoe. Foi sem querer. Aí você vai perdoar, porque nós somos educados. Agora deixa a pessoa jogar a segunda vez. Aí você já fica. E se a pessoa lhe pedir perdão, você vai desculpar, não vai? Com certeza. Agora deixa ela jogar a terceira vez. Aí vai. Aí vai. Quarto. Eu aposto, como você, na quinta vez, você pode dizer assim para ela: rapaz, tu está pensando que eu sou o quê, hein? Que eu sou besta? Tu não está vendo não que tu já fez isso aí 5 vezes e está me pedindo desculpa, rapaz? Por acaso está escrito aqui na minha testa, abestado? Tu está pensando que eu sou o quê, rapaz? Não é assim? É assim. E agora me diga, o mesmo pecador diante de Deus: Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoa, meu Deus. E tem deles que são dramáticos. Choram, botam a cabeça no chão. Amém. Amém. Mas, irmão, o pecado não deve ser planejado. O pecado é um acidente. O pecado é um acidente. Quem dirige carro e moto, transporte automotores, é muito difícil ter um que nunca passou por um pequeno acidente. Grande, graças a Deus, tem gente que nunca passa. Mas pequeno acidente, a gente sempre se envolve. Vez e outra está se envolvendo numa pequena coisa. Acidente é acidente. Mas acidente você não planeja. Acidente, você sai de casa e não abre a boca dizendo: eu vou já cometer um acidente. Você nunca diz isso. Olha, meus irmãos, tem gente que planeja o pecado. Tem gente que ele comete pecado é porque ele é fraco, é porque ele não se fortalece. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, no dia que você se sentir tentado, lembre dessas palavras e ore no seu quarto. E diga: Senhor, me cobre com teu sangue. Tu sabes que eu estou com um pensamento agora, mas eu rejeito esse pensamento. Esse é o segredo. Segredo muito fácil de aprender. Outra coisa, nós já ensinamos, e você que está nos assistindo pelo canal, faça isso. Olha, quando você tiver um pensamento maligno, fala para alguém da tua confiança, para te ajudar. Resolve, meu irmão, resolve. Rapaz, eu estou com um pensamento aqui errado, mas eu digo, eu vou ligar aqui para o irmão, um exemplo. Eu vou ligar para o irmão Luiz, eu confio muito dele. Irmão Luiz, rapaz, me ajuda em oração, porque eu estou sendo tentado aqui por uma coisa aqui. Estou com vontade de fazer determinada coisa, eu sei que é errado. Me ajuda. Tá bom, irmão, vou lhe ajudar em oração. É assim que funciona.
Mas tem gente que não, ele fica. O pensamento vem e ele fica, pensando, até que vai e faz. Em vez dele repreender, dele entrar no quarto e clamar o sangue de Jesus. Pode ter certeza, irmão. Esse é o segredo. Quem faz assim, tem vitória. O pecado é vencido. Vamos para o sexto agravante. Procurar colocar a culpa nos outros. Sabia que tem isso aí, meu irmão? Olha, nós temos um exemplo clássico na Bíblia. Quem foi a pessoa que, quando cometeu o pecado, colocou a culpa em outro? Quem foi? Adão. Adão disse o quê? Foi a mulher que tu me deste. E aí, quando Deus falou com a mulher, olha, foi a serpente. Pergunte se Deus disse, está certo, Adão. Adão, você vai ser perdoado, porque foi a mulher mesmo que te enganou. Foi a mulher que te iludiu. Foi isso? Não. Ei. Tentar colocar a culpa nos outros não resolve. Só piora a situação, porque você quer fugir. E quem tenta colocar a culpa nos outros tem uma característica. Está escutando bem? Estão escutando bem? Todos que colocam a culpa nos outros têm uma característica certa: não são quebrantados. Porque, irmãos, é ruim quando a gente trabalha com uma pessoa que não é humilde, não se quebrando, né? Quando você fala, ela se zanga, ela se revolta, entendeu? Tem gente que é assim. Se você disser que ela está errada, menino, ela se revolta, ela briga, ela diz, ela discute. Agora, de certa forma, é lindo, assim, é bom de lidar com uma pessoa que diz assim, rapaz, eu estou errado, não estou? Rapaz, me ajuda, me perdoe. É a forma de você, inclusive, aplacar a ira. Num acidente de trânsito, por exemplo, se os dois esquentarem a cabeça, pode ter até o pior, não é? Mas se um disser assim, rapaz, me perdoe, eu estava errado mesmo, tranquilo. Mas se os dois quiserem dizer que estão certos, ninguém reconhecer que está errado, pode acontecer coisas piores. Assim, meus irmãos, é espiritualmente. Olha, nunca diga que o culpado dos seus pecados são outras pessoas. Eu já vi pessoa dizer assim, o culpado de eu estar assim foi o pastor da minha igreja. O culpado de eu estar assim foi o irmão fulano de tal. Olha, o culpado de eu ter me desviado. Atenção, atenção. Se você estiver fora da igreja, volta correndo. Porque Deus não terá ninguém por inocente. Se você saiu da igreja por causa de alguém, é porque você não entrou por causa de Cristo. Quem sai da igreja, meus irmãos, alegando problema com outra pessoa, é porque não entrou por causa de Cristo. E quem entra na igreja por causa de Cristo, não sai por causa de homens. Quem entra na igreja por causa de Jesus Cristo, pode acontecer o que acontecer com o pastor, acontecer alguma coisa com a igreja, como eu falei de manhã, perseguições, não é como é o caso da Espanha. Inclusive, domingo, nós vamos ter aqui um pastor da Espanha pregando em nossa congregação aqui, né? Um pastor espanhol. Meus irmãos, isso é muito importante, meus irmãos, muito importante você lembrar disso.
quem entra na igreja por causa de Cristo, não sai por causa de homens, de pessoas. E quem sai da igreja por causa de pessoas, é porque não entrou por causa de Cristo. Top, não é? Muito. Aí, ó, a gente vê. Foi por causa do meu pai. Foi por causa da minha mãe. Olha, o culpado de eu estar assim foi meu pai. Foi fulano. Nós vamos já chegar lá na questão dos escândalos. Nós vamos já chegar lá, né? Mas vamos lá. Bora avançar porque o tempo é muito voa, né? Olha aí, ó, o 7º. Não reconhecer a gravidade e as terríveis consequências. Irmãos, aí eu volto a lembrar das doenças. Irmãos, se eu não reconhecer a gravidade de uma doença, eu só vou facilitar para ela, não é? Eu estou agora tendo amizade com um homem que está com câncer. Câncer de pele. E mesmo com câncer de pele, irmãos, ele não tem cuidado nenhum. Irmãos, ele pega sol, muito sol. E ele não está cuidando, irmãos. Olha, quando você não reconhece a gravidade, quando você não reconhece a gravidade e o que pode acontecer com os seus pecados, isso só facilita. É por isso que o pecado muitas vezes se torna mortal. Quando a gente reconhece a gravidade, você corre. Valei, meu Senhor, me ajuda, minha gente. Eu estou com um problema sério, me ajuda, me ajuda. É assim que tem que acontecer. Mas tem gente, não. Rapaz, você está errado. Olha, não. Se você continuar nessa vida aí, você vai... Que nada, rapaz. Você está com conversa. A minha vida está muito, não sabe o perigo que está correndo. Não é verdade? Vamos para o 8. Praticá-lo com escárnio ou zombaria. Esse aí é um dos mais fortes que eu... Algumas vezes, cada ponto das minhas mensagens, eu coloco referência. Vocês estão percebendo que eu não estou colocando em todas aqui, para não ficar com muita referência. Mas nessa aqui, eu fiz questão de lembrar um caso da Bíblia. Quem foi na Bíblia que cometeu um pecado com escárnio ou zombaria? Eu vou cometer esse pecado e vou passar bem na frente dele, só para ele ver. Vocês lembram? Eu creio que não. É difícil lembrar. Mas tem um caso. Há outros, mas esse aqui é o de Números, capítulo 25. Abra bem aí a sua Bíblia, irmãos. Olha, em Números 25, conta a história de um rapaz. Bora lá? 25. Números 25 conta a história de um rapaz que ele foi no acampamento do inimigo. E ele fez algo terrível. Vamos ler o texto? Números 25 diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e
a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Vocês estão aqui entendendo? Deus ficou muito irado, irmão. Deus estava dizendo: Moisés, pega essas pessoas que pecaram e enforca. Ei, olha, esses pecadores que cometeram a idolatria, prostituição, enforca-os. E aí, meus irmãos, olha o versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram ao ídolo chamado Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, ou seja, diante de Deus. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, vocês sabem o que é lança? Sabe o que é lança? Pegou a sua lança, foi após o homem israelita até ao interior da casa dele, ou seja, tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre, ou seja, aqui ó, no abdômen, no ventre, onde foi que eu parei? Versículo 8, né? No ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Poderíamos ler até o 11, mas veja o 10, ó. Disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no seu zelo não consumiu os filhos de Israel. Irmãos, Finéias fez algo que Deus admirou. Olha, esse rapaz, ele passou com essa prostituta, pegou na mão dela, e Moisés já estava lá o dia todinho com o povo chorando os pecados, porque o povo tinha pecado. O povo estava jejuando, chorando, porque já tinha morrido muitos. Alguns tinham sido enforcados. Meu irmão, lá se vem um rapaz, um homem com uma prostituta. E Moisés estava aqui chorando, orando, e depois ele passa desfilando com a moça aqui, ó, com a mulher. E ele pega a moça e vai lá para a casa dele. Mas ele passou bem de frente, irmãos, aonde estava o profeta Moisés e os líderes. Finéias olhou aquela arrumação e disse: não acredito. Olha a audácia desse criatura. Olha a loucura que ele está fazendo. Ele pegou a lança, irmãos, foi atrás deles, matou os dois, porque ele pecou com escárnio, com zombaria, com deboche. Olha, eu tenho medo de quem peca e diz assim: eu não estou nem aí. Eu tenho muito medo, irmão, de alguém que diz assim: pastor, eu quero ver o que é que vai acontecer comigo, pastor. Não vai acontecer nada. Você não perde por esperar, porque quem peca com zombaria. E lá no livro de Gálatas diz que de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba, de Deus não se pode escarnecer. Quem pode dizer amém? Vamos concluir? Olha aí, ó. Número 9. Quando é praticado por quem deveria dar exemplo. Lembra que eu toquei agora, dei só uma palavrinha sobre os escândalos? Olha, o pecado se torna grave quando é praticado por quem devia dar exemplo. O pastor não deve dar exemplo para o rebanho. O pai não deve dar exemplo para os filhos. Não é verdade? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Tem que dar exemplo.
Eu devo tratar bem a minha esposa, primeiro porque ela é minha esposa, eu a amo, e ela é uma serva de Deus, nós nos amamos e somos casados, e eu prometi cuidar dela muito bem. Mas eu tenho que cuidar bem da minha esposa para dar exemplo aos meus filhos. Eu quero que eles fiquem sabendo como é que um marido trata uma esposa. Já pensou eu tratar minha esposa com ignorância? Tem que dar bom exemplo. Tem que dar bom exemplo. Como é que eu quero que a igreja ande bem? O pastor tem que dar exemplo. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: olha, quando nós pecamos, nós sempre estamos escandalizando alguém, viu? Então vamos andar direito. Porque quando a gente peca que escandaliza, é grave. Está aqui, ó. A Bíblia diz, Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual vêm os escândalos. É inevitável, irmãos. Olha, quando alguém diz assim: olha, eu estou muito triste porque eu vi não sei quem que pecou, não sei o quê. Meu amigo, você não sabe, mas Jesus Cristo disse que é inevitável e até necessário que venham essas coisas para poder colocar em prova a fé das pessoas. Você está seguindo homens ou Jesus? Quem segue Jesus, pode acontecer na direita, pode acontecer na esquerda, ele não se desvia dos caminhos do Senhor. Ok? E aí, para a gente concluir, está aí, ó, a décima situação que agrava os nossos pecados. Quando o arrependimento é tardio, ou que Deus o livre, meu Deus, após a morte. Acontece muito da pessoa desgastar tanto a situação, ela nega, que ela já é mesmo que ela tenha cometido várias vezes o mesmo pecado. Ela causa tanto problema, tanta coisa injusta acontece. Quantas, irmãos, na lei tem uma filosofia que é melhor um criminoso solto do que o inocente preso. Sabia? Tem esse ditado popular no meio jurídico, que é melhor um criminoso solto do que uma pessoa inocente pagar pelo que não fez. E olha, tem gente que o arrependimento dela é tão tardio, ela demora. Tem gente que só se arrepende na hora da morte, irmãos. Tem gente que ele reconhece quando ele percebe, quando tem a oportunidade, que percebe que está na hora, pertinho de morrer, ele chama alguém e diz: abre o coração, não está certo isso. E o pior, irmãos, o pior acontece, é que a pessoa só vai se arrepender quando ela estiver lá. E aqui eu estou olhando para Lucas 16. Ainda temos tempo? Lucas 16, abra bem aí, por gentileza. Olha aí, ó, o caso do rico, da história do rico Lázaro. Lucas 16, capítulo 16 de Lucas, versículo 22. Olha o que está escrito: aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E aí lá na frente continua a conversa deles. E aí, meus irmãos, ele diz assim: manda ele na casa do meu pai, porque eu tenho ainda 5 irmãos. Meu Deus, que coisa, né? Olha aí, ó. Vá até a casa
do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Olha o arrependimento dele, de que valia agora. Era tarde demais, não é? E sabe o que foi que o pai Abraão disse para ele? Não dá mais certo. Não dá mais. Antes ele disse, manda que Lázaro trisque o dedo na água. E bote uma gotinha aqui na minha língua, porque eu estou atormentado nesse sofrimento, nessa chama. No inferno, diz aqui o texto, no inferno. Pode não. Quem está aqui não pode passar para ir. E quem está aí não pode vir para cá. Separação. Olha que coisa. Tá bom? Eu me dou por satisfeito. E eu quero apresentar para vocês a nossa conclusão, porque eu achei que poderia ser mais uma causa que agrava, mas não é. É apenas uma situação que nos impede, geral, né? No contexto geral, olha aí. Nunca esqueça disso aí. Se você não perdoar, você nunca também será perdoado. Por que eu estou falando isso aqui? Por que é importante isso aqui numa conclusão? Porque olha, você que me assiste também pelo canal, perdoe os outros. Tem gente, meus irmãos, que ele não perdoa ninguém. Ele carrega tanta mágoa, tanto rancor dos outros. E eu quero dizer uma coisa para você, esse texto está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. Quando Jesus disse, 13 e 14, Jesus disse, se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celeste não vos perdoará. Mateus 6, versículo 13. Se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Então vamos perdoar também, porque a gente quer o perdão. E eu queria que você assistisse essa mensagem mais de uma vez, porque é muita informação. Eu queria orar com você. Eu queria também lhe convidar para que você entregasse a sua vida para Jesus. Aí na sua casa, você poderia se ajoelhar. Aí, na sua casa mesmo, na sala, no quarto, onde você estiver, me assistindo, peça perdão a Deus dos seus pecados e entregue a sua vida para Jesus. E você pode fazer comigo esta oração. Quero convidar a igreja para que fiquemos em pé e nós vamos orar. Vamos fazer essa oração de entrega. Talvez alguém aqui deseje entregar a sua vida para Jesus e pode fazer isso agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós não queremos que os nossos pecados sejam agravados. Nós oramos agora para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude. Que todas essas situações que nós abordamos agora não aconteça, ó Deus, como prática comum em nossas vidas, meu Deus. Nós queremos nos livrar de todos os nossos pecados e viver uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nós queremos, ó Deus, abrir o nosso coração sempre para o Senhor. Diga isso para Deus, meu irmão. Minha irmã, tenha uma vida íntegra diante de Deus. Agora você que nos assiste pelo canal, se ajoelhe onde você estiver e diga, Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que estou perdido, mas reconheço que só o Senhor pode me perdoar, me livrar da condenação eterna e salvar a minha alma. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu te peço perdão de todos os meus pecados. E a partir de hoje, eu entrego a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Um abraço. Deus abençoe. Amém.